noite. Estamos iniciando aqui mais uma live da Vida Rara Center. Hoje o assunto é a cabeça. Hoje o assunto é psiquiatria. A gente quer entender um pouco também como que toda essa maluquice que estamos vivendo neste momento pode afetar a nossa mente, pode afetar o nosso dia a dia. E com o doutor Rubens, que é médico psiquiatra, já está aqui conosco, inclusive. Nós vamos conversar hoje à noite justamente sobre essa temática tão importante. Já vou aqui aproveitar para adicionar o doutor Rubens. Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui. O Dr. Rubens deve daqui a pouquinho já participar então conosco. Ele tinha entrado, parece que deu uma saidinha, mas enfim, pessoal, enquanto a gente reestabelece esse contato aqui com o Dr. Rubens, né, eu quero lembrar vocês que essa é mais uma das lives aqui da Vida Rara Center e que nós temos justamente o objetivo, né, de trazer conteúdo de qualidade, de trazermos informação com os profissionais corretos, com as pessoas que entendem de fato do assunto que é a pauta do dia, né? Nós já falamos sobre anda aí conosco, nós já falamos sobre exercício físico, nós já falamos sobre uma série de temáticas bastante importantes, falamos também com os nossos especialistas e hoje é dia, como eu disse, de conversarmos com o Rubens sobre a temática da mente, né? Para a gente entender um pouco também como que tudo isso que está acontecendo pode nos afetar. Dr. Rubens Mazini, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem? Dr. Rubens, esse momento que nós estamos vivendo, né, é extremamente atípico. Eu tenho dito que nós nunca vivemos algo nem parecido com isso, né? Como que isso pode afetar a nossa mente? Como que cada medo que nós temos, cada incerteza que nós temos afeta o nosso dia a dia e ainda mais agora em tempos de pandemia? Sim. Esse é um cenário que, por si só, já é bastante assustador. Uma pandemia de um vírus novo, desconhecido, que pode estar em qualquer lugar, pode estar à nossa espreita em qualquer lugar, em qualquer momento. É um inimigo invisível. Então, isso por si só já deixa as pessoas assustadas, com medo, em função de que é uma doença possivelmente letal. E, para complicar, digamos assim, existem toda essa divulgação pela mídia, a cada momento, do número de mortes, dos perigos, e também esta própria confusão que é feita pelas próprias autoridades, as próprias autoridades de saúde e os governantes, estão todos realmente também com dificuldade de lidar com a situação, porque é nova para todos, até mesmo para a ciência. A ciência ainda desconhece o vírus. Então a gente ouve a própria Organização Mundial de Saúde, um dia dá uma notícia, outro dia dá outra notícia diferente. As autoridades de saúde também. Um dia diz que é para usar máscara, outro dia não é para usar máscara. Um dia a hidroxicloroquina funciona, outro dia não funciona. Então as pessoas ficam ainda mais perdidas, mais confusas do que a própria situação de pandemia já as deixou. E tudo isso cria uma demanda muito grande para o nosso sistema nervoso, porque nós temos que dar respostas a essas situações, a esses perigos, a essas ameaças. Então isso mobiliza nosso sistema nervoso, nosso sistema emocional, para reagir, para dar respostas. Algumas pessoas conseguem dar respostas mais adaptativas, conseguem se adaptar melhor, reagir melhor, suportar melhor. Outras, nem tanto. Algumas que já têm uma predisposição para ter transtornos emocionais, ou que já vêm padecendo disso, já vêm, inclusive, em tratamento, têm o seu sistema nervoso ainda mais exigido, mais afetado. Sim, doutor, dentro dessa questão, né, que dicas que o senhor daria para a gente já começar, né, num ritmo interessante esse bate-papo, para que as pessoas fiquem melhores mentalmente nesse período tão complicado? É bem difícil. Uma das medidas simples e práticas é não ver muito noticiário. Que o noticiário
de uma forma sensacionalista, às vezes até exagera e faz a coisa parecer pior do que já é. O problema já não é, já é grave, digamos. E, às vezes, o noticiário faz com que pareça pior. E, às vezes, a desintegração que a gente viu acontecer entre as próprias autoridades de saúde e o governo, com cada um puxando a coisa para o seu lado, digamos, vendo, tendo uma visão diferente das circunstâncias, nos deixa confusos. A gente fica sem saber em quem acreditar, para que lado vai. Então, quanto menos a gente ouvir esse noticiário, melhor. E tentar se informar através dos profissionais de saúde, que estão também procurando se manter atualizados sobre tudo que está acontecendo e dar uma orientação mais correta. Sim. Doutor, nesse momento nós temos aqui já 13 pessoas conosco, né? E eu quero fazer um convite especial que esses que estão aqui conosco espalhem um pouquinho mais essa nossa live, cliquem ali no aviãozinho, mandem para outras pessoas, para outros amigos, porque a gente vai falar sobre depressão, a gente vai tocar também no tema do suicídio, a gente vai tentar entender como que esse nosso momento, né, afeta a mente das pessoas e como que a gente pode se virar neste momento para, de fato, não enlouquecer. Agora, e quem quiser também mandar perguntas, né, por favor, fique à vontade, esse espaço é também para isso, né, fiquem à vontade para a gente trazer o máximo de informação também, de curiosidades para vocês. Doutor, para a gente entrar numa questão ainda mais específica, né, a questão dos medos, né? Como que os medos afetam o dia a dia da gente e como que esse medo, tanto da questão da pandemia, relação com saúde e também a questão financeira, né? Como que eles podem, daqui para frente, daqui a algum tempo, causar algum dano pior ao nosso cérebro? Sim. O nosso cérebro já possui um centro, um núcleo, chamado amígdala cerebral, que é ativada pelas situações de perigo. Como se fosse um alarme do nosso cérebro que dá um sinal, ó, existe perigo rondando. Então, isso coloca todo o nosso sistema, não apenas neurológico, mas todo o nosso sistema vital em estado de alerta. O coração tende a bater mais forte, a pressão aumenta, a musculatura fica mais tensa. Há uma reação em cadeia no organismo. Há uma liberação maior de cortisona no sangue, de colesterol, mais glicose. Então, é uma cadeia em cascata. Vai acontecendo, fenômenos em cascata que vão acontecendo a partir daquela reação de medo. E existem muitos medos nos rondando. Além do medo de ficar doente, de nós mesmos termos a nossa saúde afetada, há o medo de que um familiar nosso adoeça, o medo de que um amigo adoeça. A gente tem notícia até, às vezes, de um amigo que está doente, que já esteve doente, ou até eventualmente faleceu. Tudo isso vai deixando esse sistema de alarme mais ligado, mais ativo. E essas reações em cascatas que vão surgindo podem nos adoecer tanto mentalmente quanto fisicamente. Né? Pessoas que já têm pressão alta, aumenta mais a pressão. As pessoas que já são ansiosas ficam ainda mais ansiosas. Pessoas que estão deprimidas podem se deprimir mais. Né? E as preocupações também com o trabalho, porque muitas pessoas têm o seu trabalho ameaçado, ou então não estão conseguindo manter o seu nível de renda, né? Ou estão ameaçados de perder, serem demitidos do seu emprego, de seu negócio ir à falência. Já aconteceu vários casos de empresas que foram à falência, tiveram que demitir funcionários, inclusive pessoas em desespero já chegaram até mesmo a cometer o suicídio por conta dessas coisas. Né? Sim. Doutor, falando especificamente sobre a questão da depressão, então, né? Eu acho que é um tema muito importante. Eu costumo dizer que as doenças mentais, diferentes de outras doenças, como a cardíaca, por exemplo, elas são um pouco mais mascaradas, né? Muitas vezes. Quer dizer, o cidadão está com um problema cardíaco, ele vai ali na Vida Rara Center, faz os seus exames cardiológicos, os exames vão apresentar facilmente, ou mesmo ele como paciente, muitas vezes já suspeita que pode ter esse problema, e assim outras doenças também. Agora, as doenças da mente, elas acabam sendo muitas vezes ou escondidas pela própria pessoa, ou a própria pessoa não compreende também. Acontecem as duas coisas, né, doutor?
Exato. Às vezes o que acontece é que as pessoas subestimam os sintomas. Acham Uhum. que é uma coisa passageira, que vai melhorar, que isso vai passar. E muitas vezes não tem a compreensão de outras pessoas, da família, dos amigos, do trabalho, principalmente. E como é uma doença invisível, de todas as formas, não aparece externamente, necessariamente na aparência da pessoa, e não Uhum. tem exames que possam tornar visível. As demais doenças têm exames que a tornam visível. Faz um Uhum. raio-x, faz um exame de sangue e a doença aparece. Tá? Então a pessoa pode demonstrar, isso aqui é o raio-x demonstrando que eu sou doente. Sim. Nas doenças mentais, especialmente na depressão, qualquer delas, não existe isso. Não existe um raio-x, um exame de sangue que a pessoa possa mostrar, aqui está provado que eu sou doente. As pessoas têm que acreditar que a pessoa está sofrendo. Isso se torna muito difícil, é um sofrimento extra para a pessoa. Porque além dela estar sofrendo com a doença, ela ainda tem que lidar com a incerteza, com a dúvida dos outros, com a desconfiança dos outros. Uhum. Tanto que existe até um preconceito em relação à depressão, de que depressão não é doença, de que, Sim. não, até de que depressão não existe, ou de que é só frescura, está se fazendo, coisas do gênero. Uhum. Então a Tá com pessoa preguiça, também tem né? medo disso, é preguiça. Dá uma enxada para ela que melhora, coisas do gênero, as pessoas dizem. Aham. É um preconceito. Então a pessoa, além de estar sofrendo, ainda se vê com essas reações preconceituosas, e isso gera medo e até resistência a ir buscar um tratamento, com medo também de não ser compreendida, de ser mais estigmatizada ainda. Uhum. E o que que leva à depressão, doutor? É alguma coisa química? É uma reação do nosso próprio corpo? É o meio em que nós vivemos? Tem carga de DNA? É tudo isso ou nada disso? Não, realmente existem fatores genéticos, realmente, né, que predispõem as pessoas, digamos assim, a sofrerem de depressão, e fatores ambientais. Pessoas que têm um fator genético, por exemplo, já existe outras pessoas na família que sofreram de depressão, já tem uma percentagem maior de genes relacionados a isso que vão, então, aumentar suas chances de ter a doença. E os fatores ambientais são tudo aquilo que gera uma demanda muito grande ao sistema nervoso, especialmente os problemas crônicos, aquelas situações que não se resolvem ou que são intensas demais. Então, muitas Sim. pessoas, por exemplo, adoecem diante da perda de um emprego, diante de um revés financeiro grande, da perda de um familiar, da doença de um familiar. Né? Aí vão apresentando gradativamente respostas depressivas, que é um mau funcionamento do sistema nervoso pela Uhum. deficiência de neurotransmissores que fazem a transmissão nervosa. Então, vários sistemas são afetados. O sistema da serotonina, da noradrenalina, da dopamina. E essa carência de neurotransmissores faz com que o sistema nervoso não funcione direito. A pessoa Uhum. fica, então, se sentindo debilitada, sem força, sem energia, sem ânimo, sem vontade, sem coragem, se sentindo triste, chorando por qualquer motivo, por motivos pequenos, às vezes, que normalmente não causariam uma reação de choro. A pessoa, às vezes, chora até aparentemente do nada. E isso deixa a pessoa muito perturbada, porque ela não sabe o que está acontecendo com ela. Ela fica assustada até ela descobrir o que está acontecendo e ser compreendida e receber um tratamento. Às vezes demora muito tempo, demora às vezes semanas, meses, até anos para a pessoa procurar uma ajuda. E quanto mais tempo demora para buscar ajuda, pior. Porque a tendência do problema é ir se agravando, podendo Pois eu até ia se lhe perguntar cronificar. isso também. Essa é uma curiosidade que eu tenho, doutor. A depressão, quanto antes diagnosticada e tratada, melhor também, assim como outras Como qualquer doenças. doença. Qualquer doença, o diagnóstico precoce, o tratamento mais rápido possível sempre favorece o prognóstico, que é a maneira como Uhum. a doença vai evoluir. A falta, o atraso no tratamento sempre é prejudicial. Uhum. E a questão de como tratar, doutor? Até uma alimentação mais adequada influencia, atividades laborais, exercícios, tudo Sim. influencia também? Ou o medicamento é sempre a única forma de tratar a depressão? Não. O medicamento é muito importante, mas não é o único recurso. Aham. Tudo aquilo que favorece a qualidade de vida faz bem. Então, por isso que
a atividade física, qualquer tipo de atividade física saudável, ajuda muito. Porque, por exemplo, o medicamento, ele não vai substituir as substâncias naturais, os neurotransmissores naturais. Ele vai apenas reforçar a ação desses neurotransmissores. Então, se não houver, se estiver faltando substâncias, neurotransmissores, não adianta, o remédio não vai ajudar muito. E a única coisa que pode fazer com que a produção pelos neurônios, pelo cérebro, a produção desses neurotransmissores aumente é a atividade física. Então, é muito importante. Hoje em dia, já faz parte do tratamento a prática de algum tipo de atividade física. É mesmo? Pode ser só uma mera caminhada ou qualquer outra atividade. Não precisa ser uma atividade intensa. O importante é que ela seja regular. Só fazer uma hora de caminhada por dia, ou andar de bicicleta, até mesmo uma academia. Aí cada um tem que escolher uma atividade física de acordo com as suas características pessoais, no seu gosto. Porque a atividade física ela tem que ser prazerosa. Se ela for desprazerosa, a pessoa não vai levar adiante por muito tempo. Então tem que encontrar aquele tipo de atividade que lhe agrada. Pode ser até dança, uma arte marcial, uma yoga, tai chi chuan. Aí a pessoa vai buscar aquilo que vai agradar as suas características de personalidade. Né? Mas é importante que tenha essa atividade. Interessante, né? Porque a gente acha muitas vezes que a atividade física é um complemento, e o senhor diz que é talvez o tratamento mais importante mesmo para É isso. essencial, exatamente. Hoje não tem mais como deixar de fora isso. Interessante. Então, A já é alimentação, parte do doutor. tratamento. Sim. E a alimentação, doutor, existe algum alimento que proporcione que se melhore também essa questão? Isso não existe ainda evidências muito grandes em relação a isso, mas alguns alimentos realmente ajudam e também são importantes. Alguns nutrientes são importantes. Algumas vitaminas a gente sabe que são importantes, especialmente a vitamina D. A vitamina D, hoje em dia, é muito comum haver uma deficiência, porque a gente toma pouco sol. E a vitamina D ela é produzida na pele através da luz solar. Uhum. Então, é muito comum as pessoas terem deficiência dessa vitamina. E a deficiência de vitamina D favorece a depressão. Tanto que, atualmente, a gente já, quando a pessoa apresenta um quadro de depressão, uma das coisas que já se faz é dosar a vitamina D para verificar. Se ela estiver num nível deficitário, então está indicada a reposição da vitamina também. Além do banho de sol. Aí é outra importância da atividade física. Ao estar fazendo uma caminhada, estará também tomando sol e produzindo mais vitamina D. Interessante, hein? Bem interessante. Quanto tempo aproximadamente seria necessário, doutor, de exposição ao sol para a reposição adequada da vitamina D? Seria no mínimo 20 minutos por dia. Mas se for mais, melhor. Importante que seja o sol da manhã, não aquele sol mais forte depois das 10 horas da manhã, que vai já ter mais radiação tóxica. E também pode ser no final da tarde. A pessoa pode escolher de acordo com as suas preferências, fazer a sua caminhada pela manhã, cedo, ou no fim da tarde, quando o sol também já está não tão forte. É interessante até, sobre isso, que nos lugares, nos países, nas latitudes em que existe menor incidência de luz solar, a incidência de depressão é maior. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul é o estado do Brasil com maior incidência de depressão, por ser o estado que tem menor incidência de luz solar nos meses de inverno, em relação ao resto do Brasil. E no mundo, os países que têm maiores índices de depressão são os países nórdicos. O pessoal do Canadá, da Noruega, da Finlândia, da Escandinávia. Inclusive, no Canadá, eles há muito tempo utilizam a fototerapia, que é exposição ao foco de luz. Porque às vezes no inverno, esses lugares não tem sol mesmo. Então nem tem como uma pessoa ir tomar um banho de sol. Então ela tem que tomar banho de luz. Ela é colocada diante de um foco luminoso que vai substituir o sol. Olha só, interessante. E é curioso, né? Porque são justamente os países com o maior IDH, né? O maior índice de Exatamente. desenvolvimento, né? Mas esse fator primordial da essência mesmo, né? Usar uma palavra que tem tudo a ver aqui com a vida rara, né? Que é a essência de vida,
que é o Sol, né? A nossa essência realmente, o que mantém o planeta Terra é o Sol, né, doutor? É a grande fonte de vida. É, Sem sol não há vida. interessantíssimo isso. Doutor, é muito comum, né, a depressão mascarada, como a gente estava iniciando, né, e a gente Verdade. acabou não evoluindo muito. Sim. Como que as pessoas próximas, sejam familiares ou mesmo amigos, podem perceber que a pessoa está entrando num processo de Sim. depressão? Existem alguns Muitas sinais? vezes, sim, sim. Muitas vezes as pessoas próximas percebem isso antes da própria pessoa. Uhum, A pessoa vai como que se acostumando e nem percebe que ela vai entrando devagarinho naquele quadro. E as pessoas que estão próximas, os amigos, até que não venha lá tanto, percebem a diferença. Pô, essa pessoa está diferente. Ela não é assim. Mas ela fica mais quieta, não conversa, não sorri, não se interessa em ir a uma festa. Os amigos convidam e ela diz, não estou afim, não estou com vontade, sempre tenta uma desculpa. Porque a uhum, pessoa que tem depressão, um dos sintomas, que é um dos sintomas mais complicados até de tratar, é a chamada anedonia, que é a ausência de prazer, a ausência de alegria. A pessoa não se alegra, não se anima com nada. Ele vai numa festa, os amigos insistem, não, vamos lá, vamos na festa, vai estar legal e tal. A pessoa chega lá na festa, ela não consegue aproveitar. Ela se sente mal, ela só pensa em ir embora para casa. uhum. Então, não basta isso, só buscar lugares que aparentemente a pessoa vai se alegrar. Porque aquilo que a pessoa normal, a pessoa que está bem, aproveita, quem está em depressão não consegue aproveitar. Até às Uhum. vezes a pessoa acredita, faz uma viagem que melhor. E a pessoa vai fazer a viagem, não vê nada de bonito, parece que está tudo cinza, ela não consegue apreciar a beleza das coisas. A depressão faz isso, inclusive. Né? E aí os amigos percebem, mas eles não sabem bem como ajudar. Aham. Então, uma maneira de ajudar é justamente sugerir à pessoa que busque ajuda profissional, que busque uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica. Normalmente as pessoas têm uma facilidade maior de buscar primeiro ajuda psicológica. Como Aham. existe todo aquele preconceito que o psiquiatra é médico de louco, então eles têm um Sim. pouquinho de medo da ajuda do psiquiatra. Mas a psicóloga é mais fácil. E às vezes a psicóloga, muitas vezes, pode resolver. Uma psicoterapia pode resolver um quadro inicial e não muito grave de depressão. Uhum. Ela vai dar sugestões de atividades, a gente vai fazer a chamada terapia cognitiva, que vai tratar os aspectos cognitivos da depressão, os aspectos comportamentais, e muitas vezes a pessoa só com isso já vai melhorando e sai do quadro. Se o tempo for passando e a pessoa não melhora, não sai daquele quadro, então a própria psicóloga então vai encaminhar um psiquiatra para avaliar a necessidade de uso de medicamentos. Uhum. E por isso a importância, né, doutor, de uma clínica como o caso da Vida Rara Center, que tem várias psicólogas, que tem o psiquiatra, que tem o neurologista também, que lá pelas tantas pode E, entrar no trabalho, e né? eventualmente, também isso é importante avaliar, porque eventualmente por trás da depressão pode existir um outro transtorno, um outro problema orgânico. Uhum. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer é o hipotiroidismo. Quer dizer, o hipotiroidismo, que é uma deficiência da glândula tireoide, pode causar um quadro semelhante à depressão. Então, Certo. quando a pessoa apresenta sintomas de depressão, uma das coisas que já se faz imediatamente é também fazer uma dosagem dos hormônios da tireoide para ver se não há uma deficiência. Uhum. Às vezes as duas coisas podem até ocorrer juntas. E aí, então, o hipotiroidismo pode ser um agravante da depressão. Sim. Bom, E doutor, também os neurológicos podem acontecer também. sim, claro. Doutor, nós estamos agora, né, na semana do Dia dos Namorados. É, Aham. e eu estava, inclusive, lendo um material do senhor aqui, né, com alguns posts, inclusive, e artigos que foram feitos no próprio perfil da Vida Rara Center, dentre outros que o senhor tem também no seu próprio perfil pessoal. E um dos fatores, né, que mostra que a pessoa pode estar em depressão é também a falta de apetite sexual, né? Tem essa questão também, né, doutor? Tem. Existe na depressão uma diminuição da libido, que se chama. Né? A pessoa Uhum, fica com um desejo diminuído. Aí isso pode ser um problema bem grave na relação com o sim. casal. Que às vezes o cônjuge, né, seja a esposa ou o marido, não consegue compreender. Mas como? Então não gosta mais de mim, então não me ama mais.
Se a tendência é, ou então a mulher, ou então está que tem outra pessoa, né? A Uhum. imaginação já começa a funcionar também, e isso gera, às vezes, conflito, briga no casal. Então é importante entender a pessoa que tem alguém que está sofrendo de depressão, compreender que esse pode ser um sintoma. E muitas vezes, em alguns casos, existem medicamentos, os próprios antidepressivos, muitas vezes afetam a libido. Então, às vezes a Ai. pessoa até não está com problema de libido, mas quando começa Uhum. a tomar o antidepressivo, passa a apresentar. Então tem que se fazer ajustes, correções no tratamento. Às vezes determinados antidepressivos podem não servir para aquela pessoa, então tem que se usar um outro tipo diferente de antidepressivo que não afete esse aspecto. Uhum. No A homem, por falta exemplo, de, sim, perdão, a falta de concentração, doutor, pode ser um sinal também de depressão? sim, sim, a depressão afeta a capacidade de atenção, concentração e memória. A pessoa fica com Uhum. um déficit cognitivo real. Né? Ela até se esforça, às vezes, para se concentrar, e ela tem dificuldade de compreender as coisas, de realizar tarefas, às vezes que ela realizava com facilidade, aquela tarefa passa a ser mais difícil de realizar, ela não consegue mesmo realizar tarefas, inclusive de trabalho, que ela estava acostumada a fazer com facilidade e não consegue realizar. E Sim. a memória também padece bastante. Tanto que, por isso, essa é uma das importâncias de se começar logo o tratamento, porque a depressão, quando ela se prolonga por muito tempo, tende a Uhum. haver uma atrofia do hipocampo, que é um núcleo cerebral responsável pela memória. E Aham. depois que essa atrofia acontece, reverter isso é muito difícil e demorado. Essa é uma importância de se começar logo o tratamento. Olha só, é uma temática extremamente complexa, né? O cérebro é uma máquina, né? Eu brinco, é uma Sim. máquina muito complexa. Está tudo E, interligado. exatamente. Doutor, ainda sobre essa questão da depressão, né? Porque é um tema extremamente importante. É, abuso de álcool, drogas, ou às vezes também a falta de apetite, também são fatores Sim. importantes a serem observados, né? Alterações do apetite são comuns também na É. depressão, na ansiedade. Na depressão, é mais comum ocorrer diminuição do apetite, ou até perda, Uhum. a inapetência. Em alguns casos, acontece ao contrário, o aumento do apetite. Porque a comida, certos tipos de alimentos, especialmente os que contêm açúcar, o chocolate, por exemplo, tem uma ação ansiolítica ou um pouco antidepressiva. Então, a pessoa instintivamente busca alívio dos Uhum. sintomas na alimentação, na comida, especialmente nas guloseimas. Aí tem como efeito colateral o ganho de peso, que muitas vezes, no caso da mulher, por exemplo, agrava mais ainda, que ainda afeta a autoestima também. Sim, sim. E é que tu tinha E a questão perguntado. do álcool e das drogas, doutor, a gente vê muito, né? E eu acho que esse é um ponto que merece assim, um parênteses todo especial, porque a gente tem visto muito as pessoas nesse período agora de pandemia, em que inclusive estão por mais tempo em casa e tudo mais. Todo dia eu tomo tanto de vinho, todo dia eu tomo uma ou duas latinhas de cerveja, mas eu não sou alcoólatra, as pessoas dizem assim. Já é um fator de alcoolismo, doutor? Tem, há uma grande associação entre alcoolismo e outras doenças mentais, inclusive a depressão e a ansiedade, e muito com o transtorno bipolar. Por Uhum. quê? Porque as pessoas instintivamente percebem que o álcool tem um efeito ansiolítico e antidepressivo. Então, tomando um pouquinho de álcool, a pessoa fica um pouquinho mais tranquila, ou então até aqueles sintomas mais severos de depressão também são aliviados. Então, ela acha que é bom e começa a Uhum. usar esse álcool com frequência e quantidade cada vez maiores. Outra coisa, às vezes, que leva a pessoa a fazer uso do álcool é a insônia. A insônia é muito comum estar presente, tanto na ansiedade quanto na depressão. E às vezes a pessoa Sim. não consegue dormir, não consegue dormir, e ela descobre que tomando um cálice de vinho, ela consegue dormir com mais facilidade. Só que o álcool é um remédio, além de ser um mau remédio, de modo geral, ele cria tanto tolerância no organismo quanto dependência. Então, a Uhum. tolerância
é, é aquela necessidade de usar doses cada vez maiores. Então, no começo, uma taça de vinho chega. Daqui a pouco precisa ser duas, depois três, depois já precisa ser uma garrafa. O efeito já não é mais o mesmo. E aí vamos vendo outros efeitos colaterais, ressaca e tudo mais. E o álcool, com o tempo, até leva à depressão. Mas a pessoa não tinha depressão, ela só tinha ansiedade. Na medida que ela começa a abusar do álcool, ela vai desenvolver também depressão. Então, ele é um péssimo remédio. É uma péssima ideia usar o álcool para aliviar os sintomas tanto de ansiedade quanto de depressão. Aliás, o álcool é uma péssima ideia em geral. O álcool é muito bom para limpeza, que agora está na moda o álcool gel, né, para desinfetar as mãos, né, para limpeza geral, como combustível, né, no tanque do carro, são coisas boas. Mas para uso pessoal, para ingerir essa substância, uma substância que é antisséptica, que mata bactérias, mata vírus, que é combustível, colocar isso para dentro do organismo, a pessoa está realmente causando dano ao seu organismo. Né? Está causando morte de células, gastrite, esofagite, problemas no fígado, no pâncreas, desenvolve cirrose, colicistite, diabetes, além do dano cerebral. O álcool vai causando dano aos neurônios. Você vai perdendo neurônios, perdendo capacidade cognitiva. Tanto que uma pessoa que desenvolve o alcoolismo crônico, de longa data, ela acaba demenciada, como se fosse um quadro de Alzheimer. Então, não é brincadeira. E, infelizmente, se abusa muito do álcool no mundo inteiro, mas muito no Brasil. E o álcool, como ele é visto como algo social também, né, doutor? Exato. A maioria das famílias brasileiras se acostumou a ver isso, né? Quer dizer, as crianças crescem vendo que o pai toma toda noite um pouquinho e isso se tornou comum, né? Exato. Então, o álcool não é visto como uma droga. Por ser lícito, parece que não é droga. Mas é uma droga das piores. Porque ela também serve de porta de entrada para outras drogas. Pois é. Vai ter aquela tendência de experimentar outras drogas e acaba dependente de várias drogas, muitas vezes. Né? E essa situação de pandemia, já que a gente está falando da pandemia, ela tem levado a um abuso maior do uso de álcool. Em parte para as pessoas ficarem em casa e terem mais tempo de usar. Né? E não só o álcool, como de outras drogas também, como formas de tentar aliviar a ansiedade. E, como disse, só traz uma complicação a mais. Porque o álcool é uma droga que altera o comportamento também. A pessoa, depois de uma certa dose, ela passa a apresentar também uma perda do controle dos impulsos. Então, ela pode se apresentar agressiva. Começa com uma agressividade verbal e pode chegar até mesmo a agressividade física e até mesmo a agressão física mais grave de causar dano ou até a morte. Aproveitando esse ponto, doutor, desculpa lhe interromper, mas eu fiz uma entrevista esses dias com o núcleo da mulher advogada aqui de Santo Antônio da Patrulha, e já há um estudo em todo o Brasil que mostra o aumento dos casos de agressão... Violência doméstica. Agressão doméstica, né? O caso da Maria da Penha, como ficou muito famoso agora. Né? E isso está comprovado que tem muita ligação justamente com o uso do álcool, né? A relação do casal muitas vezes acaba degringolando literalmente por culpa do álcool, né? É uma das principais causas, se não a principal causa. Por essa alteração de conduta que o álcool vai causando. Sim. Doutor, na pandemia, às vezes as pessoas estão fechadas em casa, um está usando álcool, qualquer situação que provoque, que cause descontentamento, provoca uma reação mais agressiva. Sim. Muita gente não sabe que o álcool é a maior causa de homicídio que existe. A maior parte dos homicídios são cometidos sob efeito do álcool. Importante, E já que a gente entrou nessa questão, doutor, eu acho que é fundamental a gente falar também do trabalho que o senhor realiza, a Camila, inclusive, está destacando aqui, né? Que é um trabalho de tirar as pessoas do vício. Como que é feito isso, doutor? Seja o vício com relação ao álcool, maconha, cocaína e outras drogas, né? Tem tanta droga por aí. Como que é feito esse trabalho do zero, do reconhecimento, até o processo de fato de cura da pessoa? É um trabalho muito difícil. Por isso que
o mais importante é a gente trabalhar cada vez mais na prevenção. Prevenir o uso de drogas, inclusive de álcool e tabaco. Porque o álcool, como disse, vai levando ao uso de outras drogas. Que depois que a pessoa adquire a dependência, a saída é muito difícil. Há um índice de recuperação que não é assim como a gente gostaria, e o índice de recaída é muito alto. Às vezes a pessoa fica tendo recaídas ao longo de anos, até pela vida inteira. Então, depois se livrar da dependência, depois de adquirir, é muito difícil. Requer uma vigilância constante. Tanto que o dependente químico, ele lá pelas tantas, ele aprende que ele tem que estar constantemente se vigiando. Se ele baixar a guarda, ele pode ter uma recaída. E as recaídas, às vezes, podem ser cada vez piores. Tanto é que, infelizmente, tem acontecido, inclusive, casos de suicídio. Dependendo, depois que ele não consegue, vê que ele não consegue mais controlar o uso da droga, que ele recai várias vezes, ele entra em desespero e pode até chegar a tentar ou cometer o suicídio. Então, o dependente químico precisa de muito apoio, de muita ajuda. E é bem difícil isso, porque como a dependência química está muito relacionada ao comportamento, a pessoa apresenta vários problemas de comportamento que criam uma reação negativa nas pessoas, tanto da família como de fora. Então, existe uma dificuldade da pessoa obter ajuda sustentada, até mesmo dos familiares, que lá pelas tantas que cansam de tentar ajudar. Tanto que é muito comum separação. A esposa, o marido, né, o cônjuge, depois de muito tentar ajudar, desiste e vai embora. As outras pessoas da família também se afastam. Irmãos, amigos, outras pessoas da família, primos, acabam se afastando da pessoa. E ela vai ficando com cada vez menos gente para dar ajuda. Então, depende muito mesmo também dos profissionais de saúde, dos psicólogos, assistentes sociais. Hoje existe muito esse trabalho de comunidade terapêutica também, que é um recurso que se tem, porque como os recursos públicos são muito insuficientes para o tratamento da dependência química, existem poucas vagas hospitalares, existem poucos profissionais especializados, então as comunidades terapêuticas vêm preenchendo esse vazio, entrando nesse vácuo, digamos assim, né? O que é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque oferece um recurso. A pessoa não fica desamparada, ela tem esse recurso. Ela pode ir para uma comunidade terapêutica, passar uma temporada lá, recebendo orientação, recebendo treinamento, conscientização, um apoio, e sai de lá, às vezes, melhorado e consegue manter a abstinência da droga. E, por outro lado, é complicado porque nessas comunidades, muitas vezes, não existem profissionais bem preparados. O trabalho, muitas vezes, é feito por leigos, até mesmo por ex-dependentes químicos, que se tornam, por exemplo, monitores. E, às vezes, as pessoas podem até receber maus tratos e o tratamento pode não ser muito adequado. Então, existe uma variedade muito grande dessas comunidades. E, às vezes, a pessoa não sabe como escolher se aquela comunidade é boa ou não. Né? Então, é bom procurar também orientação dos profissionais de saúde que vão conhecer, vão saber indicar uma comunidade que tem uma estrutura melhor. Né? Perfeito. Doutor, tem algumas pessoas participando aqui da nossa live também. A Maria Clara Machado elogiando o trabalho do senhor, dizendo que é muito bom, o senhor ajudou muito a família dela. A Rejane aqui mandando uma boa noite. A Isadora está perguntando para nós o que ajuda a diminuir a ansiedade. Além dos medicamentos, que são um recurso já quando o caso se agrava mais, existem atividades que podem ajudar. O próprio exercício físico, a atividade física, o exercício físico, tanto para depressão como para ansiedade, ele não precisa ser intenso. Pelo contrário, deve ser leve, mas deve ser regular. Porque o exercício deve ter um efeito também lúdico, relaxante. A pessoa tem que sentir prazer. Por exemplo, caminhar dando um passeio, não precisa ser uma caminhada intensa. É o de preferência junto à natureza, né? Curtindo a natureza, sentindo o sol, sentindo o ar, o vento, vendo a paisagem, as árvores, ouvindo o canto dos pássaros. Todas essas coisas ajudam a aliviar. Tanto que hoje existem até aplicativos para celular
que tem músicas relaxantes e que podem ser associadas com sons da natureza, som do mar, som do vento, som da floresta, som da água correndo, som dos pássaros, porque todos esses sons da natureza são relaxantes, ajudam a aliviar a ansiedade. Então, o convívio com a natureza, de modo geral, é uma coisa que ajuda nesse alívio. E também qualquer tipo de contato com amigos. Às vezes a pessoa pode conversar com um amigo que vai dar um apoio, um familiar, um amigo. Não é? Hoje a gente tem essa facilidade até das redes sociais. Também ouvir música. A música é uma coisa que tem um efeito muito poderoso sobre a ansiedade, desde que ela seja bem escolhida. Tem músicas que podem aumentar a ansiedade, que podem deixar a pessoa mais deprimida, que podem deixar a pessoa enraivecida. Por exemplo, certos rocks, por exemplo, pega um rock desses, dito satânico, por exemplo, eles podem deixar a pessoa enfurecida, ou mais ansiosa. Já uma música suave, tranquila, deixa a pessoa menos ansiosa. Tem músicas que são deprimentes, tem músicas que têm um tom muito baixo e uma frequência muito baixa, são depressivas. O exemplo típico é a marcha fúnebre. Né? Esse tipo de música é deprimente. Então deve ser evitada. A gente deve sentir músicas de frequência mais alta, de ritmo mais alto, que tendem a ter o efeito de alegrar, deixar a pessoa mais alegre. Isso afeta, inclusive, a neurotransmissão. A gente pode até observar que a música altera a neurotransmissão e altera os níveis de neurotransmissores. Já foi demonstrado no laboratório. Tanto que a musicoterapia já está sendo usada também no tratamento. O senhor tocou na questão da natureza, né? Nós que vivemos aqui em Santo Antônio, mas mesmo o pessoal da capital, aqui em Porto Alegre, nós temos uma capital muito arborizada e com várias áreas, né, que possibilitam mais esse contato com a natureza, né, doutor? Resta as pessoas saberem aproveitar isso, né? Sim, exatamente. Esse é um outro efeito colateral da pandemia, né? Porque no auge, agora já está havendo uma abertura, mas no início havia uma proibição, inclusive, de frequentar praças e parques. Exato. Então, essas atividades lúdicas que poderiam ajudar, as pessoas estavam proibidas de fazer. Isso foi uma coisa que funcionou com um agravante maior ainda. Doutor, uma questão que é bem importante também, e que é pouquíssimo falado na mídia, eu me lembro até que um tempo atrás, uma novela chegou a abordar, que é a questão da esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? Como que esse momento que nós estamos vivendo pode, de repente, resultar nisso? E quem que está mais propenso a isso também? A esquizofrenia é uma doença que é basicamente genética, tanto que ela existe num percentual relativamente fixo e igual em todas as partes do mundo. É em torno de entre 1 e 2% das pessoas, em qualquer lugar do mundo. Então, o fator é basicamente hereditário, genético mesmo. Então, tem uma carga genética que predispõe. Mas, claro que as situações de vida que causam maior pressão, mais estresse emocional, favorecem o desencadeamento da doença e o seu agravamento. Então, existem casos menos graves e mais graves de esquizofrenia, como qualquer doença, isso é um espectro. Então, por exemplo, quanto mais cedo ela se manifesta, tende a ser pior. Mas se a pessoa não tem um bom apoio familiar, isso também agrava. Não tem uma boa rede social de apoio, isso agrava. E a pessoa precisa também começar o tratamento o mais precocemente possível. Às vezes, os familiares demoram um pouco a buscar ajuda. Porque a esquizofrenia ela altera a percepção, basicamente altera a percepção. A pessoa tem alterações, especialmente da percepção visual e auditiva. O mais comum são alucinações auditivas. Você começa a ouvir coisas que não existem, ouvir vozes, ouvir uma voz que diz coisas ruins para ela. E pode haver a alucinação visual, a pessoa vê coisas que não existem, vê vultos, por exemplo, de mortos, de pessoas, até mesmo de extraterrestres, coisas do gênero, né? mais diversas coisas, que conversam muitas vezes com ela e tal. Né? Então, sobre isso aí se cria o que chama delírio. O delírio é uma tentativa cognitiva, uma tentativa do cérebro, da mente, de dar uma explicação para aquilo ali. Tá?
Então a pessoa tenta explicar, não, que aquela voz que ela está ouvindo, alguém colocou um chip na cabeça dela. Né? Ou então que alguém colocou câmeras na sua casa, está vigiando, né, sabe, vigiando todos os seus movimentos e tal, com o objetivo de causar algum prejuízo, e ela não sabe explicar bem porque aquilo acontece, e ela vai criando teorias. E esse é chamado delírio. Então é um sofrimento muito grande, que a pessoa fica totalmente desprotegida diante daquilo ali, e muitas vezes ela esconde isso, esconde com medo de não ser compreendida, que as pessoas critiquem mais ainda e tal. E é uma resistência até em procurar ajuda médica, mas nesses casos a ajuda médica é fundamental, porque o tratamento, os tratamentos que existem hoje em dia são bastante eficazes, evoluiu muito, os medicamentos evoluíram muito nesse sentido. Então, os recursos melhoraram bastante. Então é importante que se busque ajuda, e tratamento é para toda a vida. Aí tem que haver uma adesão do paciente ao tratamento. Nesse ponto, a ajuda da família é essencial. Sim. A Nutri Rafa, a Rafa Message, que inclusive participou de uma live conosco um dia desses, doutor, ela pergunta que se pode acontecer em qualquer idade a esquizofrenia ou se tem uma idade específica. Ela, via de regra, ela se inicia no início da idade adulta. Ali, entre os 18 e 24 anos é a faixa mais comum de início. Às vezes começa mais cedo, que é chamada esquizofrenia, pode ser infantil ou juvenil, a hebefrenia, que acontece na adolescência, e mais raramente um pouquinho mais adiante na vida. Ela pode ser desencadeada por uma situação traumática muito grande também. Mas é mais nessa faixa de 18 e 24 anos que ela costuma se desencadear. Sim. E assim, os fatores, agora, por exemplo, essa situação de pandemia, a pandemia, não pode ser causa, não vai causar uma esquizofrenia. Ela pode, por exemplo, uma pessoa que está predisposta, um jovem que está predisposto, pode funcionar como um desencadeante. Sim. Ou pode funcionar como um agravante, é aquela pessoa que já está com a doença. Aí esses medos podem se somar aos medos que ela já tem e acentuar mais ainda os sintomas. Ela pode até incluir isso dentro do seu sistema delirante. Pode imaginar que os seus inimigos imaginários que querem contaminar com o vírus ou coisa parecida. Mas aí é uma temática relacionada à pandemia, mas não que a pandemia seja causando propriamente. Sim. E, doutor, a síndrome do pânico, o que ela é exatamente? O que gera ela? Bom falar porque chama-se transtorno de pânico. Síndrome, em medicina, significa um conjunto de sinais e sintomas. Certo. Então, a síndrome de pânico é um conjunto de sinais e sintomas que pode acontecer em várias circunstâncias, especialmente no transtorno de pânico, em que a pessoa tem ataques de pânico. O pânico são um conjunto de sintomas assustadores. A pessoa é invadida subitamente por sensações físicas que dão uma sensação de morte iminente. Muitas vezes a sensação é de que está tendo um ataque cardíaco, porque um dos sintomas é dor no peito, pressão no peito. É também a aceleração do coração, ataque cardíaco ou outras palpitações. Então, é comum que a pessoa, quando tem a primeira vez o ataque de pânico, ela vai direto na emergência, especialmente na emergência cardiológica, porque ela acha que está tendo infarto. Então, quase sempre o cardiologista é o primeiro profissional que vê a pessoa. Né? Os cardiologistas já têm bastante experiência, eles fazem um eletrocardiograma, examinam, daí eles veem que não existe nada físico e já identificam a síndrome do pânico, já encaminham para avaliação psiquiátrica. E outras vezes eles vêm direto ao psiquiatra. E é importante essa interação entre esses médicos, porque, por exemplo, chega a ser 30% a 40% dos casos de transtorno de pânico, isso é uma coisa pouco conhecida, também tem o chamado prolapso da válvula mitral, que é um pequeno defeito numa válvula cardíaca que predispõe às crises de pânico. Então, muitas vezes o cardiologista encontra isso. O paciente de pânico vai ao cardiologista e ele encontra o transtorno da válvula mitral e passa a tratar esse transtorno. Só que isso não é suficiente. Ele precisa também do tratamento psiquiátrico paralelo. E o psiquiatra também. O psiquiatra
começa a tratar o pânico, tá? Com medicamentos psiquiátricos, mas deixa de avaliar esse outro transtorno que pode estar acontecendo junto na válvula mitral. Então, todo paciente de pânico ele deve passar pelo cardiologista também, para avaliar isso. Né? E a síndrome do pânico, ela pode... Desculpa usar o nome síndrome, né? Mas é que as pessoas... Que é mais popular. Né, doutor? Mas esse pânico, ele pode ser uma evolução da depressão ou são coisas bem diferentes? São diferentes, porque o transtorno de pânico ele está incluído dentro dos transtornos de ansiedade, porque ele é uma crise aguda de ansiedade. A pessoa tem, ao mesmo tempo, todos os sintomas possíveis de ansiedade, que inclui essa angústia, que é aperto no peito, as palpitações, que é a aceleração do coração, a falta de ar, que é a sensação de falta de ar, uma ofegância, parece que o ar não entra, a pessoa parece que vai estar se sentindo sufocada. Então, quer dizer, ela vai para uma janela, abre uma janela para tomar ar. Pode sentir dor de cabeça, pode sentir náusea, pode até ter vômitos, pode sentir tremor muscular, fica toda trêmula, as pernas ficam bambas, pode sentir transtornos visuais, a visão fica turva. Normalmente, quando vai fazer um exame, a pressão está aumentada também, temporariamente, em função do aumento da frequência cardíaca. Então, a sensação realmente é de morte iminente e um susto, um medo, uma sensação de medo muito avassaladora. Tanto que o paciente de pânico, ele costuma dizer, eu não quero isso nem para o meu pior inimigo. De tão assustador que a coisa é. É extremamente perturbador. E é bem difícil das outras pessoas perceberem e entenderem isso. Como? A pessoa está ali muito bem, está sentada ali na televisão, de repente é um ataque. Né? Se fosse um ataque epilético, era mais fácil. Né? A pessoa cai, desmaia, tem uma convulsão, baba. Então, mas o pânico ele é parecido com um ataque epilético, só que ele só ataca as emoções. Só afeta as emoções, não afeta a parte da motricidade. Mas é muito parecido, só que é realmente só na parte emocional do cérebro. É um disparo daquele centro do alarme que a gente chama, a amígdala cerebral. Ela se diz que a amígdala sequestra o cérebro. E a pessoa não consegue racionalizar. Naquele momento, ela não consegue racionalizar. Ela fica em desespero. E aí, quem está junto tem que tentar apoiar, calma, ajudar a respirar devagar, porque a tendência é começar pela sensação de que vai faltar o ar, a respirar muito, muito rápido, e isso vai causando uma reação em cadeia que piora mais ainda. Então tem que parar, tentar respirar devagar, tanto que até existem técnicas para ajudar nisso. Né? Como, por exemplo, respirar num saquinho, pegar um saquinho plástico pequenininho e ficar respirando dentro do saquinho, isso ajuda. Ou então pegar um canudinho e ficar soprando no copo d'água com um canudinho. Coisinha simples, assim, que às vezes é suficiente para controlar a crise. A Amanda Gliardi, que está aqui conosco, doutor, que é professora de meditação, estilo Mindfulness, a meditação é uma excelente ferramenta para isso, né? Sim, qualquer tipo, qualquer forma de meditação ajuda no tratamento da ansiedade, especialmente. Né? Sim. Doutor, a Regiane está dizendo aqui que ela tem prolapso e transtorno e que se trata com o senhor já há 30 anos. Sim. Ela é um excelente profissional. E a Gina Chamber, ela está mandando uma pergunta aqui. Pode sentir falta de ar e outros sintomas do Covid? Quem tem o transtorno? Sim. Especialmente a falta de ar, né? A ansiedade em si, ela pode causar falta de ar. É um dos sintomas muito comuns da ansiedade, a sensação de falta de ar. Não é uma falta de ar real, porque não está faltando ar, é uma sensação. Porque é uma contração da musculatura respiratória e aí a pessoa então não consegue puxar o ar. A sensação de que o ar não entra. Legal. Doutor, a gente tem ainda aqui 3 minutinhos, né? Antes que corte a nossa live, mas eu queria ainda entrar na questão do sono. É comum, principalmente nesses períodos mais tensos, né, que a pessoa perca o sono, às vezes tenha pesadelos até durante a noite, essas faltas de ar e tudo mais. Tudo isso está relacionado exatamente com o quê? Com qual dessas doenças, doutor? Todas. A insônia é um sintoma inespecífico
e É que mesmo. pode estar presente em todas as doenças, todos os transtornos mentais, especialmente Uhum. na depressão e na ansiedade. Esquizofrenia também, no transtorno bipolar também, todos. É um problema muito sério. E muitas vezes existe também a insônia primária, que a pessoa tem só insônia e não tem outros transtornos. E, e a insônia pode se apresentar na vida de todas as pessoas em algum período. Para algumas pessoas ela é temporária, é periódica, passageira, e para outras é crônica. A pessoa tem insônia sempre. Uhum. Mas se calcula que, no mínimo, em torno de 40% das pessoas, em algum momento da vida, vão sofrer com a insônia. Vão precisar de algum tratamento para insônia. Tanto é que os medicamentos para insônia são dos mais vendidos que existem. Sim. Infelizmente, com o tempo, com a prática, com o uso, houve uma consagração dos chamados benzodiazepínicos, que para Uhum. o vulgo, para o leigo, são os tarja preta, né? Aqueles medicamentos que têm a tarja preta. Eles são tranquilizantes e ajudam no sono. Alguns são mais especificamente para causar sono. Só que eles são medicamentos que causam dependência. A pessoa começa Uhum. usando, no começo eles funcionam, depois de um tempo não funcionam mais. A pessoa precisa aumentar a dose, tomar 2 comprimidos, 3, e não funciona. Por E isso é aí importante isso ter vai causando outros acompanhamento, né, problemas. doutor? Vai causando, inclusive, problemas na memória. E também, muitas vezes, a insônia é por depressão. E se a pessoa Uhum. tomar só o remédio para dormir e não tomar antidepressivo, ela não vai estar tratando da depressão, ela vai estar tratando só um dos sintomas da depressão, que é a insônia. E a Uhum. depressão continua, vai se agravando, vai avançando, evoluindo. Ela não se dá, não custa se dar conta. Sim. E por isso até a importância, né, doutor, de sempre se procurar um médico. Sim. É algo recorrente que a gente fale, mas é importante. E quando a gente está tratando dos remédios tarja preta, né, ainda mais importante que não empreste o remédio ou não dê o remédio para algum amigo, como muitas vezes acontece também. Isso é muito comum. Uhum. O remédio do vizinho, da mãe, do irmão, Uhum. do primo, sei lá, né? Às vezes a pessoa, naquele intuito de ajudar, não, toma esse remedinho aqui que vai te ajudar, que vai fazer bem, que vai dormir mal. Não é bem, não é Sim. assim que se faz, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo, o que está por trás daquela insônia. Às vezes existe até a insônia orgânica, que é causada por doenças orgânicas. Então precisa, sempre que há uma insônia persistente, há uma necessidade de avaliação médica. Uhum. Insônia eventual, todo mundo tem. Todo mundo tem lá um dia que o outro que custa mais para dormir, ou que acorda no meio da noite, tem uma dificuldade para dormir, eventual, está com um problema, está com uma dívida, está com uma preocupação, vai fazer uma prova, sei lá, coisas do gênero. Então tem dificuldade. Mas não, é diferente de ter isso frequentemente. Né? Ter isso, se não todos os dias, várias vezes por semana, 3, 4 vezes por semana. Aí se Uhum. torna um problema. Aí passa a haver uma necessidade de avaliação e tratamento. Perfeito. E Doutor não tomar Rubens, remédio por conta própria. Né? sim. Doutor Rubens, infelizmente o nosso tempo está terminando aqui, o Instagram está nos avisando, mas eu gostaria muito de agradecer mais uma vez ao senhor, né, por ser tão solícito, né, por ceder o seu tempo aqui para esse bate-papo. Lembrar os amigos que estão nos acompanhando também, e agradecendo já a eles, né, que essa entrevista vai ficar aqui no IGTV, depois ela vai também para o YouTube aqui da Vida Rara Center, e que toda semana nós temos alguma live com algum profissional importante, com algum técnico, com algum especialista, principalmente a partir de agora, nós teremos uma sequência de lives com os especialistas da vida rara e com outros especialistas também, falando de temas variados a respeito sempre da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida. Doutor Rubens, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, obrigado a ti também pela colaboração e obrigado a todos que estiveram presentes aí assistindo. Boa noite, pessoal. Compartilhem, compartilhem essa live, mandem para aqueles amigos, para aqueles familiares que possam também se interessar. Esse tema é muito importante e a Vida Rara Center tem justamente esse intuito, levar informação de qualidade, conteúdo de qualidade, com pessoas que realmente entendem do assunto, né, e trazendo assim também entretenimento de qualidade para a noite de todo mundo. Grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia.